Olá, a paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Salmo 140, versículo 11 diz o seguinte: O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal perseguirá com golpe sobre golpe. Que versículo, hein? Que palavra! Glória a Deus! Quando eu falo sobre esse versículo, ele é um contexto, glória a Deus, que fala sobre, aleluia, a cabeça que da maldade, né? Os lábios que falam enganosamente. Tem esse contexto, fala sobre o homem mau, o homem ímpio. Glória a Deus, o homem violento. Ele não vai escapar no dia do mal. Não tem como escapar. Quando esse versículo ele fala aqui, ele fala se referindo, o salmista, a Absalão, a Judas, né? Judas se matou, Judas, né? Agiu com ação violenta. Absalão, quem não sabe a história de Davi e o filho Absalão, né? Era também violento. Mas também se refere ao anticristo diretamente, né? O anticristo, o espírito anticristo, porque é o anticristo que ele se refere, mas hoje nós estamos lutando contra o espírito do anticristo, que trabalha com toda a eficácia de Satanás contra a humanidade, porque é permitido até por Deus para que seja manifesto os filhos de Deus, para que os filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, tenham um escape a qual o Senhor prometeu, 1 Coríntios 15, que é o arrebatamento da igreja, né? E também lá em Mateus 24. Muitos não creem no arrebatamento da igreja, né? Mas vai acontecerá. E isso teve provas claras. Sai um pouquinho do contexto, mas houve provas claras, né? A situação, o arrebatamento de Elias. Elias foi transportado em um carro de fogo. Há que a teologia fale de outras formas, né? Que tente interpretar de outras formas, mas na verdade a Bíblia me diz isso e eu creio nessa verdade. Então, digamos que é um fato semelhante ao que vai acontecer na vinda, que vai ser muito mais glorioso, mas foi glorioso o que aconteceu na vida de Elias. Mas voltando ao assunto, quantos que falam o tempo todo em se vingar? Quantos que falam o tempo todo e não perdoar, né? Irmãos, eu sei que na hora da afronta, na hora da perseguição, na hora da calúnia, a gente fica muito abatido. Mas o caluniador, ele não faz outra coisa a não ser a vez de Satanás. Dá ouvido ao espírito do anticristo. E o anticristo ainda não se manifestou, mas dá ouvido ao espírito violento do anticristo, que inspira pessoas que dão lugar ao mal, que são inclinadas para o mal. Porque se não houvesse a cooperação do homem, ele não acharia lugar. Mas existe o homem sanguinário, o homem violento, tanto que Davi pediu a Deus, orou, que Deus o livrasse de homem sanguinário violento. São pessoas frias, que afastam Deus do conselho dele e traz a violência como cobertura, como chapéu, né? Como, aleluia, ao seu manto, a violência. Porque de dia e de noite ele trama matar, roubar e destruir, fazendo a vez do diabo. Porque quando Deus se refere a Satanás, não se refere em bom tom, não. Ele diz assim, o Senhor Jesus se expressando: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida com abundância. Ele condena as obras do diabo e também as obras do mal, do homem violento. E ao mesmo tempo ele oferece a graça, porque ele diz, eu vim para que tenham vida e em abundância. Então, dentro de toda situação contrária que seja, o conselho de Deus sempre está lá. Ele se ofereceu em sacrifício na cruz, o Senhor Jesus, morreu, ressuscitou para salvar a humanidade, e ainda em meio a tantos caos, tanta confusão de identidade, ele oferece a graça e o perdão. Mas o perdão e a graça é para aquele que cede para o sacrifício, ou seja, confessa Jesus, está disposto a abandonar o caminho de treva, de violência. Então não ande com um homem violento, não compartilhe com um homem violento,
porque ele vai ser ceifado, ele vai cair. Está na palavra de Deus. Mau fim terá o homem violento. E nós temos que ser diferentes, porque a justiça de Deus vai alcançar. Talvez a justiça da terra não alcance, mas a justiça de Deus não demora. E Deus usa castigos terríveis, tanto usando o próprio homem, como usando a espada da justiça, que inclusive inclui a morte do homicida, do violento. Então, ore a Deus, dê lugar a Deus na sua mente, no seu espírito, na sua alma, para que você seja uma pessoa de bem, entregue tudo a Deus, toda afronta, toda calúnia, né? Tudo aquilo que afasta o homem de Deus e faz com que a pessoa se mostre a imagem e semelhança, não de Deus, mas do diabo. Porque se fosse imagem e semelhança de Deus, não queria matar, roubar e destruir, como o diabo faz. Né? Guardaria o mandamento de Deus, não matarás, ou amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. Amém? Então vamos guardar a palavra de Deus, vamos vigiar, deixar Deus fazer a justiça de Deus. A justiça dele não falha. A justiça de Deus também é implacável contra os ímpios e os violentos. Vamos ser a diferença. Não vamos dizer que estamos na luz, ou andar na luz ao mesmo tempo nas trevas. Então quem é luz, pratique a justiça na luz. E quem é treva, fique na treva, né? Assim que Apocalipse diz. Entendeu? Que quem é puro, se purifique ainda mais. Quem é sujo, se suje mais. Mas a palavra não está dizendo para você se sujar no sentido de que você não tem jeito. No sentido de que se você não quer perdão, não quer praticar o bem, mas o mal, ouvindo o bem, não quer seguir, mas seguir o mal, então siga seu caminho de derrota, que é o caminho da violência. Que Deus tenha misericórdia, que cada um venha abrir o coração para a sua palavra e se arrepender dos seus maus caminhos, aceitando Jesus e sujeitando ele, e não vivendo na luz, praticando as trevas de violência contra alguém pisando nos mandamentos. Deus aplica a sua palavra nos nossos corações. E toda ferramenta preparada contra nós não prevalece em nome de Jesus. Shalom Adonai.